Olha, tem uma jornada que mais cedo ou mais tarde todo mundo acaba precisando fazer: a viagem para dentro de si. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do livro Amar-se, do Marcos Lacerda, para entender como é que se faz para seguir o próprio coração, respeitar a própria identidade e, finalmente, amar quem se é de verdade. Vamos começar? E essa jornada, muitas vezes, ela começa com um grito. Essa frase, que tem uma força imensa, veio de um e-mail que uma leitora, a Penélope, mandou para o Lacerda. Ela se sentia presa, sabe, dançando sozinha uma música que parecia que mais ninguém ouvia. É um sentimento que bate fundo e que dá o tom exato para a nossa exploração de hoje. E aqui a gente chega na grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. A Penélope estava buscando um amor, mas a resposta, como a gente vai descobrir, não estava em encontrar outra pessoa. Estava numa viagem que precisava ser feita primeiro, a viagem para o centro de si. Bom, toda grande viagem começa com o primeiro passo, né? E na jornada do autoconhecimento, esse passo geralmente nasce de um sentimento de que falta alguma coisa, de se sentir paralisado. É aquele momento em que se reconhece que, como a Penélope disse, viver assim é pouco. O incrível nessas palavras é o quanto elas são universais. Esse buraco negro é o vazio que tanta gente sente, aquela busca por uma conexão que parece que está sempre escapando. E a sensação de dançar sozinha é a solidão que aparece mesmo quando se está no meio de uma multidão, porque a gente se perdeu de si. E aqui está o ponto crucial. A base para construir qualquer relacionamento saudável com outra pessoa é o respeito pela própria identidade. A gente só está de fato pronto para uma viagem a dois quando já conhece de cor o mapa do respeito por si. Ok, antes de embarcar em qualquer viagem, a gente precisa fazer as malas. Mas neste caso, o objetivo é justamente esvaziar essas malas. É hora de identificar e deixar para trás aquela bagagem emocional pesada que impede a gente de voar, as crenças limitantes e as máscaras sociais. Vamos começar com a primeira peça dessa bagagem. As crenças limitantes são tipo umas frases que um juiz interior fica repetindo sem parar na nossa cabeça. Elas se formam lá no passado, sabe? Pela família, pela sociedade, e acabam agindo como verdadeiras âncoras, paralisando a mente, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Nossa, e a mudança de perspectiva aqui é transformadora. Passar de não mereço ser amado para tenho defeitos e virtudes e serei amado por quem souber entender isso, não é um otimismo cego, não. É realismo puro. É o ato de reconhecer a própria humanidade e, com isso, abrir espaço para o amor de verdade. Agora vamos para a segunda bagagem que a gente precisa avaliar. Olha, usar máscaras é normal, afinal a gente vive em sociedade. O grande perigo é quando a máscara gruda no rosto e a gente acaba esquecendo quem é de verdade por baixo dela, perdendo a liberdade de escolha para viver uma vida inteira tentando agradar os outros. Essa citação da Lídia, uma paciente, tem uma força visual que é incrível. Ela sentia que, com a idade, a máscara social que ela usou por décadas estava se tornando insuportável, simplesmente derretendo. Era o eu verdadeiro dela, lá no fundo, finalmente pedindo para respirar. Com as malas um pouco mais leves, a viagem pode finalmente continuar. E a gente chega agora no nosso primeiro destino, a terra da autoestima, o lugar que serve de fundação para todas as pontes dos nossos afetos. E olha, essa definição é fundamental. Não se trata de arrogância ou de se achar perfeito. É como se olhar no espelho. É a capacidade de fazer um autorretrato honesto e, mesmo vendo as falhas que talvez a gente queira maquiar, reconhecer o valor imenso da imagem como um todo. É a segurança interna para encarar a vida de peito aberto. E esse quadro aqui deixa bem claro qual é a diferença na prática, sabe? No dia a dia. Quem tem uma boa autoestima entende que um fracasso é um evento, não uma identidade. E essa mentalidade sobre a rejeição é revolucionária. Pensar, já tenho não, agora vou atrás do sim, é adotar uma postura ofensiva na vida, cheia de coragem e movimento. E a história do Lorenzo, que era um pianista de sucesso internacional, revela uma coisa crucial. Mesmo com todo o reconhecimento do mundo, por dentro ele se sentia uma fraude, um impostor. Isso prova que a autoestima não vem de títulos ou aplausos. Ela nasce de uma convicção interna do próprio valor. Mas claro, toda jornada tem seus obstáculos, né? E um dos que mais paralisam é a tal da rua dos julgamentos, aquele lugar mental onde o medo da opinião dos outros impede a gente de seguir em frente com os nossos próprios pés. É um mecanismo super perverso, quase invisível. O medo de ser a vítima nos transforma em algozes. Para sermos aceitos, a gente sacrifica a nossa autenticidade. E para se sentir seguro nessa escolha, a gente ataca quem teve a coragem de não fazer o mesmo. Quebrar essa corrente é essencial para a liberdade.
O caso da Joana é um exemplo bem doloroso disso. Criada por um pai agressivo que a chamava de fraca e uma mãe superprotetora que a via como frágil, ela internalizou esses julgamentos. A identidade dela foi esmagada antes mesmo de ter a chance de florescer. Então, tá. Como é que se sai dessa rua? O caminho começa em quebrar o ciclo. Ao parar de julgar os outros, o poder que o julgamento tem sobre nós enfraquece. A verdadeira liberdade é construir a própria reputação com base em quem se é de verdade, e não no que dizem que se deveria ser. Então, depois de desempacotar aquela bagagem toda, de visitar a terra da autoestima e, sobreviver à rua dos julgamentos, a gente chega ao nosso destino final. E a grande revelação é que a fábrica de felicidade sempre esteve dentro de nós. Essa fábula antiga é a metáfora perfeita para isso. A felicidade, a autoestima de verdade, não é algo que se veste, que se compra ou se adquire de fora. É um estado interno, despojado de posses ou de aprovações. O homem era feliz porque ele era simplesmente ele mesmo. E aqui está a grande lição final. O amor próprio, autêntico, não se trata de ser perfeito, mas de vestir a própria pele. É aceitar e amar a totalidade do que somos, as qualidades e os defeitos, a nossa história, as nossas cicatrizes. É nesse lugar de aceitação que a felicidade genuína mora. Bom, e aqui a gente tem um resumo bem prático, quase um roteiro mesmo para começar essa viagem. São passos concretos para desligar o piloto automático, assumir as rédeas da própria vida e, o mais importante, praticar a generosidade consigo, celebrando a pessoa que se consegue ser a cada dia. E a gente termina com essa reflexão. Nossa análise se encerra aqui, mas a jornada de cada um está só começando. O mapa foi apresentado, as ferramentas foram dadas, a escolha do primeiro passo, do primeiro destino, essa é a grande questão que fica. Por onde começar?